Bom dia. No ramo imobiliário tem situações que são simples, mas acabam ficando complicadas, até pela desinformação que vai sendo transmitida de pessoa para pessoa. Eu vou falar rapidamente, eu sou o Adriano da Fidalgo Advocacia. Eu vou falar rapidamente hoje sobre a diferença entre contrato, matrícula e escritura, porque muitos acreditam piamente que tem a propriedade do imóvel porque tem a escritura do imóvel. Então eu vou fazer essa breve distinção. O contrato de promessa de compra e venda geralmente é um contrato que é feito entre as partes, às vezes por intermédio de um advogado, só que é um documento não muito formal. Às vezes a pessoa ela mesma redige, pega na internet, não vendo os requisitos necessários, tanto relativos ao imóvel quanto relativos ao comprador e ao vendedor. Então é um documento que vai servir como prova, né? O direito não exclui a formação de provas. Então o contrato, mesmo que deficiente ou capenga, vai ser usado como prova, um e-mail, uma testemunha e etc. Só que não é um documento forte. Depois dessa linha de ideias, o segundo documento nessa escala de valores, vamos dizer assim, seria a escritura. Esse sim, um contrato regido pela lei, bem mais elaborado, feito por um tabelionato, em que se verificarão a capacidade plena das partes, são maiores de idade, se o imóvel existe, etc. Esse documento ele é um preparatório para registro na matrícula, porque a matrícula de fato que define quem é o proprietário do imóvel. A matrícula, eu faria uma analogia como sendo o prontuário de vida do imóvel. Então lá vai constar desde quando ele nasceu, ou ela nasceu, a matrícula, porque ou ela é originária de uso capião, ou ela veio de desdobro, ou ela veio de um loteamento que tinha uma matrícula mãe, então ela seria um filhote. Então, na matrícula constarão alguns requisitos, vai seguir a lei de registros públicos, etc. Então, rapidamente eu vou mostrar como são aparentes esses documentos. Aqui é um contrato, né? Não está muito visível, mas aqui fala contrato particular, as partes, o objeto, o preço e etc. São os elementos básicos do contrato. A escritura aqui já é um documento mais formal, feito pelo tabelionato, escreve minuciosamente, né, todas as partes, o descritivo do imóvel, etc. E por fim a matrícula, que é um documento emitido pelo cartório de imóveis competente. Então aqui consta qual o cartório, qual a cidade, aqui o número da matrícula, e aqui o descritivo do imóvel, primeiramente, geralmente tem o número de contribuinte da prefeitura, e depois vem os proprietários originários, até o final se demonstrar quem é o proprietário atual. Então, vale como prova de propriedade quem consta na matrícula. Então, não adianta você ter uma escritura e seu nome não estar registrado na matrícula. A matrícula é fim, e a escritura é meio. Então, vamos ver o que fala o artigo 1245 do Código Civil. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título transnativo no registro de imóveis. Ou seja, o registro transnativo é a famosa escritura que nós estamos falando. A escritura ela é hábil para fazer o registro na matrícula. Então, imaginando uma situação de suposição, um vendedor de má fé ele pode vender o imóvel de manhã para um e à tarde para outro, em cartórios, tabelionatos distintos. Então, por isso que tem que a situação ser acompanhada por um advogado para pesquisar a matrícula atualizada para ver se não há nada nesse sentido, porque é claro que se o vendedor vender para dois, ele está vendendo de má fé. É claro que isso o direito
vai reconhecer, é reversível. Assim como o contrato de gaveta que nós falamos, ou promessa de compra e venda, também tem efeito jurídico. Só que o caminho certo é esse. Geralmente você faz um contrato de gaveta quando tem uma situação pendente de solução, depois você faz a escritura ou já vai direto para a escritura, dependendo das condições, se você já paga a vista, etc., ou não tem nada a regularizar, e você pega a escritura e registra na matrícula. Então, eu espero que com essas informações eu não tenha assustado algumas pessoas, porque ontem mesmo na Globo trataram escritura como título de propriedade, mas a propriedade só se consuma com o registro na matrícula. E muitos ainda vivem na ilusão que a escritura faz prova, ou mesmo o contrato de gaveta, melhor dizendo, faz prova, mas não é hábil, não é forte, porque a lei rege que é um ato formal, então tem que seguir o 1245 do Código Civil. Espero ter ajudado com essa informação. Bom dia.